No vídeo de hoje do quadro Você Sabia, nós vamos estudar um pouquinho mais a relação entre o especialista e o coprodutor. Porque para fins jurídicos, tributários, existem três possibilidades de como o especialista, que tem um infoproduto, e o coprodutor, que cuida dos lançamentos, tráfego, equipe, verba, se relacionam. Porque podem ser diferentes esses modelos, gerar cargas tributárias diferentes, custos empresariais diferentes e consequências jurídicas diferentes em cada um desses três grandes modelos que eu vou explorar ao longo desse vídeo. Então, se você é especialista ou coprodutor, ou quer ser especialista ou coprodutor, esse conteúdo ele é indispensável para você. Então, convido você a assistir este vídeo. Vamos lá? Sem enrolação, sem maiores delongas, vamos direto para os três pontos, começando pelo primeiro. O primeiro tipo de relação que pode existir entre o especialista e o coprodutor é a parceria comercial. Como que acontece essa parceria comercial na prática? Vou colocar aqui no quadro para que vocês vejam. Imagina que o cliente pagou R$10 mil pela compra. Isso decorrente desse infoproduto que foi vendido. Desses R$10 mil, a gente pode ter a relação de parceria comercial sem o split na plataforma ou com o split. Então, sem o split quer dizer esses R$10 mil vai gerar uma nota fiscal para o cliente final no valor de R$10 mil, que vai ser geralmente a empresa do especialista que emite essa nota fiscal. Vai pagar um imposto em cima desses R$10 mil. Supondo que essa parceria com o coprodutor ou lançador seja de 30% do faturamento, então ele vai agora passar R$3 mil, ele vai gastar dessa empresa dele R$3 mil para a empresa do coprodutor. O coprodutor, a empresa dele vai emitir uma nota fiscal dos R$3 mil para o especialista. Então, sem o split, funciona dessa forma. O cliente recebe uma nota fiscal só, porém, o especialista pagou o imposto em cima de R$10 mil e o coprodutor, o lançador, vai pagar imposto em cima de R$3 mil que estava dentro daqueles 10 que já sofreu uma tributação. Então, aqui a gente tem um custo tributário maior. É possível que nessa parceria comercial faça-se um split. Se você não sabe ainda, eu vou explicar o que é o split dentro da própria plataforma. Então, Hotmart, Eduz, Qify, essas plataformas, elas já dividem de acordo com o que você programar, para que, se há o split, R$10 mil é o que o cliente comprou. Ao invés de ficar tudo na empresa do especialista, esses R$10 mil, a própria plataforma já divide e coloca R$7 mil, no caso do exemplo aqui, para o especialista, para o produtor do conteúdo, os R$3 mil para a empresa do lançador, do coprodutor. Então, cada empresa vai emitir uma nota fiscal para o cliente final. Então, o cliente final, em vez de receber uma nota só de R$10 mil, vai receber uma nota de 7, a outra de 3. E com isso, o especialista não precisa repassar o dinheiro ao coprodutor porque ele recebeu direto do cliente. Nós reduzimos carga tributária, especialmente do especialista, porque ele tributou em cima de R$7 mil e não em cima de 10 para depois tirar os outros 3. Ficou claro aqui? Então, nesse modelo de parceria comercial, qual é um ponto importantíssimo a dizer? Cada um é dono da sua própria empresa. O especialista em coprodutor é dono da sua própria empresa, o lançador coprodutor é dono da sua própria empresa. Cada um é responsável única e exclusivamente, juridicamente falando, pela sua empresa. Então, se o especialista fizer algo de errado, a empresa dele que vai arcar a consequência. Pode ser que subsidiariamente, ou seja, por consequência, depois de cobrar daquele principal responsável, o outro envolvido seja responsabilizado. Isso pode acontecer, mas veja bem, é depois. O principal responsável é aquele que era o dono da empresa que praticou o ato. Guarda bem essa informação, porque eu vou voltar nela nos próximos exemplos aqui, tá bom? Então, para a gente fechar esse exemplo número 1, quais são as vantagens da parceria comercial? Vantagem: menor carga tributária, principalmente com o split, e de regra geral, se não tiver um planejamento tributário. Então, menor carga tributária. A responsabilidade jurídica ela é individual, cada um na sua empresa, não se confunde. E o equity, que é o valor de cada uma dessas empresas, o quanto que ele poderia ser vendida em termos de equity, valor da empresa, é de cada uma delas. Ou seja, um não se confunde com o outro, uma verdadeira parceria. Então não são sócios. Falando em sócios, vamos conhecer o próximo modelo? O próximo modelo é a sociedade tradicional. A sociedade tradicional basicamente funciona como: o especialista e o seu coprodutor entram em um CNPJ só como sócios. Obviamente, naturalmente, ou dependendo da negociação,
em percentuais diferentes de sociedade, um com 80, o outro com 20, um com 70, um com 30, ou se quiserem também pode ser 50-50 nessa sociedade. Então, é livre a definição. Muito bem. Na sociedade tradicional, o que vai acontecer? O cliente vai fazer a compra e com essa compra, essa empresa vai emitir uma só nota fiscal para o cliente final. Esse dinheiro dentro da empresa poderá ser distribuído para os dois como distribuição ou antecipação de lucro, que é uma modalidade de transferência de dinheiro do CNPJ para o CPF sem imposto de renda, sem INSS, sem nenhum outro custo tributário. É uma transferência limpa, a gente costuma dizer. Portanto, é possível transferir grandes recursos financeiros sem pagar imposto de renda à pessoa física, INSS e outras coisas. É uma estratégia tributária muito inteligente. Então, isso é possível na sociedade tradicional, essa distribuição de lucro. E tem um outro grande ponto positivo. Se essa empresa, se esse CNPJ fez um planejamento tributário para reduzir a carga tributária da empresa, os dois sócios são beneficiados. Então, imagina que a carga tributária dessa empresa já seria na casa de 16%, mas foi feito um planejamento tributário, utilizado o e-book ou até livro físico, e essa empresa está com uma carga tributária de 8%. Essa redução de custo vai gerar mais lucro. Esse lucro é dos sócios, então os sócios ganham mais lucro por conta de uma redução de carga tributária no CNPJ, que é dos dois. Então a gente já consegue agora fazer o resumo. Quais são as vantagens da sociedade tradicional? Você pode ter uma carga tributária menor ainda do que na parceria comercial, se tiver planejamento tributário, então pode ser carga tributária menor. Você tem custos administrativos de gestão dessa empresa, equipe dividida, parece um CNPJ só, não é preciso ter uma equipe para cada CNPJ, contabilidade é uma só para o mesmo CNPJ, assessoria jurídica é uma só para o mesmo CNPJ. Então, os custos operacionais do negócio, tributários, etc., são os mais reduzidos possíveis com o devido planejamento. Porém, aqui a gente tem que fazer o alerta dos cuidados. Sendo os dois sócios do mesmo CNPJ, os dois vão responder diretamente por qualquer coisa de errada, juridicamente falando, que esse CNPJ fizer. Então, pode ser que o especialista fez algo errado, que gerou uma multa para o CNPJ, o coprodutor, por ser sócio desse CNPJ, terá dinheiro seu linkado a essa empresa que pode sofrer penalização e pagamento direto, imediato. Ele não fica tão protegido como na parceria comercial, por exemplo. Aqui ele está diretamente envolvido na sua proporção da sociedade para ser imediatamente responsabilizado. E se essa empresa faltar com recursos, chegar numa fase muito crítica de gestão empresarial, além do CNPJ, os CPFs dos sócios podem ser chamados a pagar a dívida que essa empresa gerar. Então, a consequência, a desvantagem, assim por dizer, dentro desse quadrinho comparativo, tendo um CNPJ tradicional, uma sociedade tradicional, é o quê? É a responsabilização que o empresário tem, seja por dívidas, por erros, por culpa, etc. Tá? Então, vantagens, custos tributários reduzidos, desvantagens, responsabilização direta e integral. E também a gente pode dizer, aqui, o equity, o valor dessa empresa, ele é entre os dois sócios. Então, aquele sócio, por exemplo, lá na parceria comercial, que é dono sozinho do seu equity, ficaria com 100%, aqui não fica com 100%, fica com o percentual que tem da sociedade. Então, isso pode ser uma desvantagem também. E por último, a terceira possibilidade, que não é tão conhecida assim, é a SCP ou a SPE. São dois tipos de sociedade um pouquinho diferentes. Elas têm uma causa específica, um propósito específico, um prazo de duração específico, uma finalidade. Então é um pouquinho diferente da sociedade tradicional que eu acabei de explicar. O que é que ela tem de diferente da sociedade tradicional? Basicamente, é um CNPJ que vai emitir uma nota para o cliente final, até aí tudo igual, só que um desses dois sócios no CNPJ é oculto. O sócio oculto, ele não aparece no contrato social, ele também não é responsabilizado, assim como o caso que tinha na sociedade tradicional, em que os dois sócios são responsáveis pelas suas cotas, pela sua participação, e podem responder até com seus bens no seu CPF, entendeu? Então a SCP ou a SPE, ela protege um pouco mais o sócio oculto, só que isso pode ser uma desvantagem na medida em que coloca um dos dois sócios numa condição diferente.
Então é preciso ter clareza sobre o que é a SCP ou a SPE para avaliar se realmente é isso que os sócios querem. Eu vou fazer aqui um apanhado para você bem claro em que fase você está, o que você deve escolher dessas 3 opções que eu coloquei aqui no vídeo, porque cada uma delas tem consequência. Então, se de fato a SCP ou a SPE, sabendo disso, que um sócio oculto vai ser menos responsabilizado que o outro, né? Esse sócio oculto não aparece, né? Mas também vai poder receber distribuição de lucros, se esse for o mais interessante para a empresa, ok, pode ser que as vantagens sejam maiores do que as desvantagens. Então, no caso da SCP ou da SPE, ela pode ter a menor carga tributária possível também, igual a sociedade tradicional, pode ter a distribuição de lucro também, só que a desvantagem é que ela pode ter a responsabilização de apenas um dos sócios. E isso, se não bem combinado, se não for bem avisado, explicado, pode ser um grande problema. Agora, pessoal, vamos encaminhando para o final do vídeo. Eu tenho uma conclusão muito importante para responder a dúvida. Qual desses 3 modelos é o melhor para você? Mas antes de eu te entregar essa resposta e essa conclusão, eu quero que você já deixe aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida sobre um desses 3 modelos que eu expliquei aqui no vídeo, ou se você tem algum feedback para compartilhar. Por favor, deixe aqui o seu comentário. E agora sim, qual é o melhor modelo desses 3? Bom, a gente precisa entender que a definição de um dos 3 tipos depende de qual opção você acha mais interessante de acordo com seus objetivos e de acordo com o combinado que você fez com o seu parceiro ou sócio. Então eu costumo dizer que a parceria comercial, que cada um está na sua empresa, não dividem o mesmo CNPJ, nem obrigações, etc., é como se fosse um namoro. Você começa o namoro justamente para se conhecer, para passar mais tempo junto, para ter certeza se um dia o casamento vai ser duradouro, vai ser feliz, vai produzir bons frutos. Então a parceria comercial é o namoro. Quando essa parceria comercial evolui, ela pode se transformar numa sociedade de uma empresa menor, tradicional, ou numa sociedade de uma SCP ou de uma SPE, a depender do que foi combinado. Essa transformação, ainda que seja parcial, com percentuais menores na sociedade, com um acordo de sócio, é o que eu chamo de noivado. Esse noivado é a evolução do namoro e é quando você já sabe que vai casar, já fez o pedido para casar, e está numa etapa mais avançada, aguardando ali a data da formalização desse casamento, quem sabe com o casamento morar junto, e aí conviver, que vem um grande desafio. Mas depois, em último nível, aí sim, uma sociedade com tudo que ela traz de bom e de ruim, de vantagens e desvantagens, é o verdadeiro casamento, que é para durar muito tempo, que é para ser muito positivo, muito feliz, que dê bons frutos. A sociedade mesmo, com tudo, com divisão de responsabilidades, é a última etapa nesse processo. E o que eu aconselho a você, quando for decidir qual desses 3 é o melhor para você, para sua empresa, para o seu sócio, é entender a finalidade de cada um desses 3, passar um tempo junto, esperar essa evolução, essa maturidade e viver cada uma dessas relações de acordo com o alinhamento de sócios e os objetivos de futuro para essa empresa. Não coloca a ideia de redução de custo como o fator principal para decidir qual dos 3 modelos você vai usar. Por quê? Se você começa uma sociedade, que é algo muito sério como um casamento, só para reduzir custo, provavelmente essa sociedade não vai durar e quando ela chegar ao final, o custo será muito alto. Então você tinha ideia de reduzir custo, não reduziu custo e pagou muito mais caro no final. Agora, se você fizer do jeito certo, começa a relação, é um namoro, é uma parceria comercial, vai funcionando, vai passando o tempo, vai notando que tem alinhamento, vai notando que esse namoro pode evoluir para um noivado e para um casamento, aí você vai para a sociedade. E nela você pode ter as maiores vantagens tributárias e, consequentemente, uma redução de custo. Mas a redução de custo ela vem depois do alinhamento de sociedade estar dando muito certo há algum tempo. Então, faça as escolhas certas e não se esqueça sempre de consultar um advogado da sua confiança para te dar a sua consulta jurídica para o seu caso personalizado e específico. Essa é a melhor forma de você obter a melhor assessoria jurídica para o seu caso, para o seu negócio, para a sua empresa e construir negócios sólidos e duradouros, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Quero o seu feedback, coloca nos comentários. Não se esqueça de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ser lembrado sobre todos os vídeos que a gente posta aqui neste canal. E a gente se vê lá nos próximos vídeos. Até mais. Tchau!